Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira. Neste vídeo eu venho tratar a respeito da perseguição do anticristo e a conversão dos judeus. Como é muito denso o conteúdo desta segunda conferência do padre Armand João, a qual resumi e da qual será feita a leitura, eu gostaria de dividir então em duas partes. Eu farei este vídeo fazendo uma caracterização geral sobre o que será o tempo do anticristo e depois no próximo vídeo se entrará em mais alguns detalhes, principalmente sobre como a vinda do anticristo ela não é algo que deve nos causar surpresa se vier a acontecer, porque as circunstâncias estão aí. Mas não faremos esse comparativo no vídeo de hoje. Agora não irei fazer esta comparação da nossa época com a época da vinda do anticristo. Não. Primeiro vamos compreender o que será o tempo do anticristo, como ele será, as principais características. E tendo isto em mente, aí nós poderemos fazer o comparativo e encerrar então estas duas conferências sobre o fim do mundo, o anticristo e a conversão dos judeus. Então vamos lá? Segunda conferência, a perseguição do anticristo e a conversão dos judeus. E então aparecerá o tal iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca e o destruirá com o resplendor de sua vinda. Segunda Epístola aos Tessalonicenses 2:8. O contexto da Epístola aos Tessalonicenses é testemunho da obrigação apostólica de comunicar ao mundo que, embora devemos estar sempre vigilantes, ninguém deve abandonar os seus afazeres para entreter-se em prospectos do fim do mundo, deixando que a inércia e a ansiedade tomem conta do seu coração. Antes que o fim do mundo chegue, diz o apóstolo, há de vir o anticristo. Então lembrem o que nós vimos na aula anterior sobre o fim do mundo. Aquilo só irá acontecer depois da vinda do anticristo. Então não é o fim ainda. Não está por vir o fim do mundo. Antes deve vir o anticristo. Agora diz o padre Armand João, citando ele: o que é claro e inegável a partir da passagem que acabamos de citar é que antes do fim do mundo aparecerá sobre a terra um homem profundamente mau, investido com poderes quase sobre-humanos, que, desafiando Cristo, moverá uma guerra ímpia e louca contra ele. Pelo medo que este homem inspirará, e especialmente mediante seus estratagemas e gênio sedutor, ele conseguirá conquistar quase o universo inteiro. Terá altares erguidos para si e compelirá todos os povos a adorá-lo. Página 23. Quando todos os doutores, ou melhor, quase todos os doutores e padres, Santo Agostinho, São Jerônimo e São Tomás, claramente mantêm que este terrível malfeitor, que este monstro de impiedade e depravação será um ser humano. O sábio Belarmino demonstra que é impossível dar outra interpretação às palavras de São Paulo e aquelas de Daniel 11, 36, 37, página 23. Daniel nos informa que ele atacará tudo o que é santo e digno de respeito, exaltar-se-á ousadamente contra o Deus dos deuses e considerará como nada o Deus dos seus pais. Is Deus patrum suorum non reputabit. O apóstolo acrescenta que Cristo o matará. Todos esses vários aspectos e características, evidentemente, não podem ser aplicados a um ser ideal e abstrato. Eles só podem se adequar a um indivíduo de carne e osso, um personagem real e definido
página 24. Aqui, portanto, meus amigos, que se calem todos os protestantes que afirmam que o anticristo será um sistema, ou o papado, ou qualquer coisa assim. Isso é uma pura bobagem. Esta é uma invenção da cabeça deles. É impossível que o anticristo seja um sistema. Não. Pode haver sim um sistema do anticristo, mas o anticristo é uma pessoa. De quem as escrituras estão falando aqui, né, é de uma pessoa, de carne e osso, como eu e você. Ele não será o demônio encarnado, disfarçado, ou um sistema, como dizem os protestantes, o papado, a igreja católica, os Estados Unidos, enfim. De jeito nenhum, tá? O anticristo será uma pessoa. Muito importante esse ponto. Continuando. As opiniões sobre a tribo em que nascerá o anticristo são incertas. Muitos falam na tribo de Dan, mas é incerto. Abre aspas. O que parece estar além de toda dúvida é que o anticristo será de origem judaica. Fecha aspas. Assim testemunham Santo Ambrósio e Sulpício Severo. Ademais, tudo leva a crer que no princípio do seu reino ele logrará, mediante sua astúcia e fama, fazer que os judeus creiam que ele é o Messias que eles incessantemente esperavam e que eles, em sua cegueira, se apressarão em recebê-lo e honrá-lo como tal. É assim que Soares e a maior parte dos intérpretes entendem este dito de Nosso Senhor em São João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Pelo que se sabe sobre o nascimento de Cristo, é provável, por analogia e indução, que este jurado inimigo de Deus será nascido de uma união ilegítima, contrapondo-se a Cristo, que nasceu da Imaculada Virgem Maria. Ele será um filho da fornicação, diz São João Damasceno, e seu nascimento será manchado pelo sopro e espírito de Satanás. E sobre sua vida, disse que seu ódio a Deus será tão violento, sua aversão a toda boa obra tão invencível e sua associação e comércio com o espírito das trevas será tão próxima e contínua que ele permanecerá insensivelmente hostil aos apelos divinos e a graça celestial jamais penetrará o seu coração. É muito claro que o grau de sua aversão a Deus o levará ao desejo de substituí-lo, de modo que ele procure para si a glória que se deve unicamente ao Criador. Assim ele estabelecerá sacerdotes que oferecerão sacrifícios em sua honra e se certificará de que os juramentos e contratos serão feitos invocando o seu nome. Com o fim de dar maior credibilidade à sua loucura, contraporá a revelação divina com falsas revelações sobre a sua pessoa e, sobretudo, contra a Igreja eterna, fundada por Cristo. Ele estabelecerá uma abominável sociedade, da qual ele será o chefe pontífice. São Tomás acrescenta que, assim como a plenitude da divindade habita corporalmente no Verbo encarnado, assim a plenitude de toda a maldade habitará neste homem terrível, cuja missão e obras não serão senão uma imitação ao inverso e uma execrável fraude da missão e das obras de Cristo. Páginas de 25 a 26. Esta guerra infernal contra o nome de Deus, provocada pela íntima relação entre o anticristo e o demônio, prevalecerá por um tempo. Todos os mestres da mentira e arquitetos do mal que viveram no curso dos tempos parecerão pigmeus perante um gigante quando comparados ao anticristo. Abre aspas. Assim, ele repetirá os feitos infames de Nero
Estará cheio do ódio e violência de Diocleciano, terá a astúcia e duplicidade de Juliano, o apóstata. Ele recorrerá à intimidação e dobrará a terra ante o seu cetro, como Maomé. Ele será um homem erudito, um filósofo, um hábil orador, excelente nas artes e ciências aplicadas. Ele será exímio no deboche e zombaria, como Voltaire. Por fim, ele obrará milagres e levitará, como Simão o Mago. Página 26. Essas coisas terríveis serão permitidas, como castigo da incredulidade humana. Soares afirma que Deus permitirá o advento do anticristo, especialmente em razão da perfídia judaica. Antes de tudo, para nos fazer compreender a ferocidade de sua guerra contra Deus e os santos, São João representa, no capítulo 13 do Apocalipse, como uma monstruosa besta tendo 10 cabeças e diademas contendo blasfêmias. Os intérpretes dizem que essas 10 cabeças representam 10 reis submetidos a seu domínio. Eles também nos dizem que ele será o soberano absoluto do universo. Em seu governo, na medida que persegue os santos ao extremo, ele permitirá todo tipo de licença, de modo que não haverá liberdade senão para se fazer o mal. Finalmente, ele será um mestre do ocultismo e da mágica, sendo capaz de operar prodígios ante os olhos da multidão. O primeiro desses milagres será sua miraculosa ressurreição, a qual fará que os céticos e livres pensadores daquele tempo o tenham na conta de invencível. Em segundo lugar, ele fará descer fogo do céu para dar a impressão de seu domínio sobre a natureza. Terceiro, ele fará uma estátua falar com o auxílio dos demônios que, usando peças de madeira como instrumento, tratarão de comunicar ao mundo os seus falsos oráculos. Com o auxílio diabólico, também se verão mover móveis e montanhas, como também se manifestarão demônios nos ares, disfarçados de anjos de luz. E assim, os céticos e livres pensadores do século se renderão à superstição, de modo que se confirmará as palavras do apóstolo, dando ouvidos a espíritos de erro e a doutrinas de demônios, attendentes spiritibus erroris et doctrinis demoniorum. Em Timóteo 4:1. Por fim, está escrito que a soberba do homem do pecado não terá limites. Ele abrirá sua boca com blasfêmia contra Deus, blasfemando seu nome, seu tabernáculo e os santos do céu. Daniel diz que ele se considerará capaz de abolir tempos e leis. Et putabit quod possit mutare tempora et leges. Ou seja, ele suprimirá as festas e a observância do domingo, mudará a ordem dos meses e o número das semanas, removerá nomes cristãos do calendário, substituindo-os por emblemas de vis animais. Numa palavra, este antagonista de Cristo será um ateu no mais pleno sentido da palavra. Ele fará desaparecer a cruz e todo símbolo religioso e, como Daniel novamente declara, ele substituirá o sacrifício cristão por ritos abomináveis em todas as igrejas. Os púlpitos se calarão. O ensino e a educação será laico, compulsório e ímpio. Jesus Cristo será banido do berço da criança, do altar que une os esposos e do leito do agonizante. Sobre toda a superfície da terra não será tolerado o culto de nenhum outro senão o deste Cristo de Satanás. Página 28. Revelando essas coisas, Deus deseja nos preparar
para vencer as ciladas do demônio. Ele quer mostrar quão poderoso o demônio é e quão necessárias são as armas da fé e da caridade. Sem elas, o homem, por mais sábio e rico que seja, não passa de um brinquedo nas mãos do diabo. O anticristo também trará à luz aquelas almas predestinadas que nem a sua violência, nem a sua astúcia será capaz de vencer, pois seus nomes estão escritos no livro da vida. Abre aspas. Apostasias serão numerosas e a coragem se tornará rara. Está escrito que os poderes do céu serão abalados e que as estrelas do firmamento cairão. Em outras palavras, os líderes dos povos serão vistos dobrando os joelhos perante o ídolo reinante. E, o que é ainda mais lamentável, entre os expoentes da ciência, os luminares da teologia e os oradores da sacra eloquência, um largo número abandonará a verdade, deixando-se levar por essa torrente de depravação. Página 29. A marca da besta será imposta como sinal de apostasia, e aqueles que não a tiverem na mão e na fronte não serão capazes de comprar ou vender e sequer terão a liberdade de sair à luz do dia. Assim, o anticristo deseja que o mundo inteiro despreze o incomparável mestre que elevou a civilização ao zênite da perfeição e do progresso. Somente a assistência deste mesmo Deus será capaz de manter os eleitos fiéis ao Evangelho até o fim. Nessa época, a tecnologia será tal que não haverá lugar desconhecido. O mundo será mapeado e mesmo as casas deixarão de ser um lugar seguro, pois um irmão entregará o outro à morte e o pai entregará seus filhos e estes se levantarão contra seu pai. Marcos 13:12. O centro da política e eventos humanos será mais uma vez o Oriente, e o homem ímpio se instalará nos lugares mais santos, estabelecendo sua sede em Jerusalém. Felizmente, Deus abreviará seu reinado, que será de 3 anos e meio. Nessa módica cifra, claramente não está incluído o tempo que antecederá a sua ascensão ao poder supremo. Assim também, sabe-se que o sacrifício da missa subsistirá até o tempo em que o anticristo estabelecer o seu domínio sobre toda a raça, nação e língua. O nome do anticristo é indicado no Apocalipse pelo número 666. É sabido que em muitas línguas se pode converter as letras em números e vice-versa. Assim, se fizeram e fazem muitas conjecturas sobre qual nome pode ser este que rende o número 666. A opinião mais segura nesta matéria é aquela de Santo Irineu, que afirma que o apóstolo deu o nome da besta de modo enigmático, para que ele viesse a ser conhecido unicamente no tempo do próprio anticristo. Ou seja, quando for necessário saber, para certificar-se, no tempo do anticristo se compreenderá o que realmente significa esse número. Como é que ele faz alusão a este homem, como é que ele se refere a ele, naquele tempo se saberá. Por enquanto continua como um véu de mistério sobre isto, e é vão ficar especulando o que seria, né? Como também São Roberto Bellarmino demonstra muito bem. Abre aspas. Justamente quando a tempestade for mais violenta, quando a igreja estiver sem chefe, quando o incruento sacrifício tiver cessado e tudo parecer humanamente perdido, 2 testemunhas, assim diz São João, serão vistas ressurgindo. Essas 2 testemunhas, conforme Beda, Santo Agostinho, Santo Anselmo e muitos outros,
que se baseiam especialmente em Eclesiástico 48 e no profeta Malaquias, são Enoque e Elias, os quais foram arrebatados para que, no fim dos tempos, combatessem o anticristo e dessem testemunho de Cristo perante as nações. Eles iniciarão o seu ministério público 30 dias depois do anticristo ter logrado o domínio total sobre o mundo. Sua principal realização será remover o véu da perfídia judaica. Enoque e Elias terão poderes sobre-humanos, tanto pela força de sua pregação, feita com uma eloquência jamais vista desde os tempos apostólicos, quanto pelos prodígios que serão capazes de operar, e assim será até ter se completado a sua missão, tal como se deu no caso de Sansão e de Joana d'Arc. Após ter atingido todos os bons, e não havendo nada mais por fazer pelos maus, estes serão mortos pelo anticristo. E, depois, não São João, mas São Paulo, nos conta que o anticristo será morto pelo assopro da boca de Cristo e pelo resplendor de sua vinda. Essas imagens indicam, como afirma São Tomás, não que Cristo o matará em pessoa, mas o matará pela sua ordem, assopro de sua boca e com seu poder, resplendor de sua vinda. E o que virá depois? A visão mais autoritativa e que parece estar mais em harmonia com a Escritura é que, depois da queda do anticristo, a Igreja Católica prosperará e triunfará mais uma vez, pois, como São Paulo observa em Romanos 11:12, o evento da conversão dos judeus trará consigo uma abundância inaudita para o mundo. Essa passagem é precisa e parece não deixar espaço para dúvida. Além disso, ela está em harmonia com Apocalipse 15:2-3. E vi os que venceram a besta e sua imagem, e cantavam eles o cântico do servo de Deus, Moisés, e o cântico do Cordeiro. Ou seja, doravante os cristãos e os judeus serão um só espírito e uma só fé. Eles dirigirão os mesmos louvores a Cristo e juntos proclamarão a sua glória. E assim que termina então esta primeira parte da segunda conferência, eu gostaria de trazer novamente, para fazer uma pequena revisão, como foi feito no vídeo anterior, os principais pontos desta parte da conferência, uma parte muito importante, coisas que nós devemos guardar, né, para poder não somente fazer a ponte para o próximo vídeo, que vai fazer o paralelo entre o tempo do anticristo e o nosso, mas para a nossa vida também, né? Para a gente refletir todos esses acontecimentos que certamente tomarão lugar, porque esta é a profecia católica, esta é a promessa de Deus, explicada pelos santos de Deus. Então, para que nós estejamos prontos, né, e vigilantes, que se nos for pedido para dar a vida por Cristo, nós sejamos capazes de fazer isso, né? Tendo essas coisas em mente, nós sabemos da importância e da responsabilidade que nós temos como cristãos. Então, vamos recordar os principais pontos desta conferência. Primeiro, o fim do mundo não chegará antes da vinda do anticristo. Segundo ponto, o anticristo será um homem de carne e osso. Terceiro, ele será de origem judaica. Agora já vou dizer um após o outro, sem a numeração, para ficar mais rápido, né? Será concebido de uma união ilegítima. Será insensível à graça de Deus e terá estreita relação com o demônio. Desejará tomar o lugar de Deus. Será tão violento quanto astuto.
perseguindo alguns pela força, convencendo outros pela palavra e ainda outros pelos seus supostos milagres. Será o castigo da incredulidade humana, especialmente da perfídia judaica. Será o rei de um império mundial. Enquanto o governante perseguirá os santos e promoverá a promiscuidade. Céticos e livres pensadores crerão nele. Será o reformador e cabeça de uma falsa religião, uma caricatura da Igreja Católica. Será um tempo de grande apostasia, o tempo do Anticristo, mas também de heróicos mártires e confessores da fé. Será um tempo de alta tecnologia. Jerusalém voltará a ser a capital e o centro da política. Seu reinado será de 3 anos e meio. Enoque e Elias o combaterão e serão responsáveis pela conversão dos judeus. Enoque e Elias serão mortos pelo Anticristo. O Anticristo será morto pelas ordens de Cristo. O mundo se tornará católico. Judeus e cristãos serão um só povo. Eis aqui a revelação de Deus. Eis aqui os acontecimentos, em torno da pessoa do Anticristo no tempo da sua vinda. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos nos preparar sempre, como se fosse o nosso último dia, de modo que, se nós precisarmos fazer grandes coisas por Deus, como será exigido dos cristãos que passarão por esta época, esta época do Anticristo, que nós sejamos capazes de vencer. Muito bem, então é isto. No próximo vídeo nós falaremos a respeito de como isto pode ou não se aplicar ao nosso tempo de hoje. Então, nosso mundo atual, se há condições, se as circunstâncias estão ou não estão aí. Muito bem? Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.